vamos começando, então, e aí qualquer coisa a gente só coloca no YouTube e depois a galera vê aí. Porque eu acho que hoje a gente vai ficar com a aderência bem baixa. A gente julgou pouco, né? Acho que tiveram poucas pessoas que ativaram o lembrete lá, daí eu acho que o pessoal realmente não vai aparecer. Mas, Então cara, vamos de falando, rapidinha hoje. tipo, eu É, fiquei pensando aqui no artigo, eu li ele, depois eu fiquei, tipo, pensando, né, vendo aqui a linha de raciocínio dele, e eu achei muito legal, assim, no sentido de que, apesar dele trazer, né, um assunto que é uma coisa meio caótica, meio que emergencial ali, né, da gente ter que dar um jeito para resolver, que foi essa questão da pandemia do Covid, eu fiquei pensando, né, que se a gente na empresa, né, no ambiente normal, a gente tivesse esse olhar de simplicidade, né, que ele traz ali no artigo para as empresas onde a gente trabalha, talvez seria muito mais fácil da gente conseguir ser mais efetivo, ter melhores resultados utilizando o Lean, né? Porque às vezes a gente complica muito, né? A gente cria programas e faz 1 milhão de atividades e 1 milhão de iniciativas ao mesmo tempo e que muitas vezes acabam não dando certo, né? Porque a gente quer meio que abraçar o mundo ali com as pernas. E aí eu fiquei pensando que a linha de raciocínio dele aqui foi uma linha muito simples e muito efetiva, né? E para mim, os 7 passos que ele coloca ali são 7 passos que, na minha opinião, vai dar, né? Olhando para um ambiente de normalidade, vai dar uma estabilidade básica para que a gente consiga evoluir e utilizar ferramentas mais robustas, né? eu acho que você tocou no ponto principal aí. Eu também achei isso, que ele foi genial em pegar e transformar isso numa abordagem mais simplista. Eu acho que esse é o ponto principal que você falou, de colocar a estabilidade básica primeiro. Às vezes a gente quer chegar com um programa enorme e a gente quer já abraçar o mundo e falar que tem o Lean como um todo e quer aplicar tudo. E aí ele começa assim, cara, que no caos, né? Que aqui numa pandemia fica bem claro, mas a gente vive um mundo caos também nas empresas. Então, o que num caos seria básico para a gente começar? O que a gente pode usar de básico do Lean, que vai dar um resultado imediato? E a partir daí a gente ter essa primeira estabilidade para a gente começar a realmente ir com toda a filosofia do Lean aí aos poucos, né? Porque não é uma coisa que você constrói do dia para a noite. Então não adianta você querer construir no meio de um caos, porque senão o resultado não vai vir naquele momento. Então eu achei realmente sensacional. Mas eu acho que vale assim, só para quem não leu o artigo, dar uma situada. O artigo, então, é Enfrentando a Covid-19 com Lean na área da saúde. E aí, o que eu acho bem interessante ressaltar é que ele foi escrito aqui por 7 caras, todos eles do Lean Institute, todos eles muito, assim, diretores e tal, muito relacionados à área da saúde. Tem médicos aqui também. Então, assim, De só vários pessoas de países, né? Que peso. é bem interessante, né? Exatamente. E só pessoas de peso, realmente. E não é um artigo conceitual, é de fato o que foi aplicado, né? Então, acho também bem bacana ressaltar esse fato. E aí, para quem nunca ouviu falar, mas tem um Global Lean Healthcare, e eles justamente falam que eles usaram essa iniciativa para chegar a essas 7 práticas cruciais do Lean na área da saúde em um momento de emergência, que é, por exemplo, a pandemia. A Andressa está pedindo o link. O link está no Eu te nosso mando Telegram. depois. A gente manda pelo direct para você, mas é só entrar no site do Instituto Brasil e pesquisar por esse nome, que é Enfrentando a Covid-19 com Lean na área da saúde. É um artigo muito bacana.
E aí eles falam dessas 7 práticas. E aí eu acho que vale a gente falar aqui um pouquinho de cada uma, né? Vou ler as 7 para pelo menos situar todo mundo. Então, a primeira é projete o fluxo do paciente. A segunda é gestão visual. Trabalho padronizado para garantir segurança, qualidade e eficiência. A quarta, engaje-se em ciclos de comunicação curtos e estruturados. Construa habilidades rapidamente com o plano de desenvolvimento de pessoas. Revise prioridades para garantir a capacidade. E nivele a capacidade e proteja colaboradores. São esses 7 conceitos que ele usa. E aí, no primeiro, que ele fala de projete o fluxo do paciente, eu achei sensacional, porque a gente fala o tempo inteiro de fluxo de informação, de fluxo de processo. E aqui ele está falando de fluxo de pessoas. Porque quando a gente está dentro de um hospital, a gente não está falando de uma unidade, né? De um lote que está passando ali, mas a gente está falando de fluxo de pessoas. O produto é uma pessoa, né? Uma unidade de produto é um paciente, né? E eu achei muito legal porque ele fala justamente dos princípios do Lean, de entender o ritmo, entender o fluxo, de mapear esse fluxo, que a gente fala o tempo inteiro de mapear fluxo, né? VSM, enfim. E aí ele começa a trazer um pouco essa questão de depois que você entendeu, depois que você mapeou, ele fala de segregar e desenvolver planos e implementar o fluxo puxado. Por quê? Né? No meu ponto de vista ali, misturando um pouquinho do que eu achei. Fala assim, cara, primeiro vamos entender o fluxo com que a gente recebe esses pacientes, a demanda. Vamos mapear, vamos começar a segregar. Porque ali ele começa a entender os diferentes fluxos. Porque todo momento quando a gente fala assim, vamos mapear a cadeia de valor, a gente fala que não adianta mapear na mesma cadeia de valor, no mesmo fluxo, produtos totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Mercedes, a gente produzia carro e produzia caminhão. Não adianta eu colocar no mesmo VSM carro e caminhão, porque são tácteis diferentes, são processos um pouco diferentes. Então, quando ele fala de segregar aqui fisicamente esses fluxos, eu trouxe muito para esse lado, de assim, que é muito o que a gente vê na própria triagem de um hospital, né? Para a gente poder garantir ali naquela triagem quem vai para qual setor, né? E nesse sentido, ele começa a linkar com desenvolver o plano para cada fluxo, que é justamente isso de assim, beleza, na triagem, se eu identifiquei que é um possível caso de Covid, por exemplo, ele vai entrar no fluxo de Covid. Se é uma emergência, ele vai entrar no fluxo de emergência. Se ele é um caso, eu não sei como eles classificam, mas se é um caso mais tranquilo, eles vão entrar nesse fluxo. Eles usam cores, eu acho, no hospital, né? Mas, enfim, eu achei isso sensacional, porque aí, com essa segregação, ele consegue direcionar os atendimentos, ou seja, direcionar qual cadeia vai startar ali, né, de atendimento, o TACT daquela cadeia, que provavelmente é diferente, a demanda daquela cadeia é diferente, eu não vou ter a mesma demanda para um fluxo normal do que para um emergencial. E o mais interessante aí também é que ele leva para o caso de contaminação, né? Que quando eu segrego isso, eu não coloco nem os profissionais e nem os pacientes em um risco desnecessário. Então, por exemplo, se são pessoas com Covid, eu não vou misturar com pessoas que não estão apresentando essa mesma característica para não disseminar ainda mais a doença, né? E é basicamente uma coisa que ele fala né? também que eu achei legal, que é uma sacada boa que eles têm, olhando, né, para esse fluxo de processo e esse fluxo de pessoas, é a questão dos testes, né? Porque quando no início a gente viu muito os testes sendo feitos no próprio hospital. E aí eles entenderam, né, fazendo essa análise, que não fazia sentido você levar pessoas que poderiam ou não estar contaminadas para dentro de um hospital onde com certeza teríamos pessoas contaminadas, né?
Então, a primeira grande segregação aí foi, cara, vamos testar fora do hospital, e aí sim, né, se a gente tiver a pessoa contaminada, ela é direcionada para o fluxo específico dentro do hospital. E eles ainda construíram fluxos de acordo com a criticidade do paciente, né? Tem pacientes que chegam, tá positivo, mas está bem, né? Precisa só ali de um acompanhamento, de uma supervisão para a situação não piorar. E tem aquele paciente que já está no estado mais crítico e que precisa seguir um outro fluxo. Então, é interessante também do ponto de vista psicológico, né? Você olhar nesse sentido, porque imagina que você está doente e você está num ambiente com uma pessoa que está muito grave. Qual é a chance do seu psicológico ficar abalado ao ponto de você achar que você vai ficar naquela situação e, pô, você acabar piorando, né? Acabar, enfim, criando todo um ambiente ali para aquele paciente que não tem necessidade, né? Então, acho que além de uma análise do ponto de vista do contágio efetivo, eu acho que do ponto de vista da saúde psicológica do paciente também é muito interessante, né? Você separar por criticidade as pessoas ali. Eu achei muito bacana essa análise. E o artigo é muito legal porque ele traz vários exemplos, né? Eu sempre gosto muito de ler artigos que falam sobre um assunto e trazem um exemplo prático, né, do que está sendo feito relacionado àquele assunto. Porque normalmente o artigo ele é muito teórico, né? E acaba que a gente fica, pô, legal, beleza, tá explicando aqui a teoria, mas na prática, como que eu faço isso? E esse artigo tem vários exemplos, né, de como a gente aplica cada um dos pontos que a galera está trazendo aqui pra gente. E ele ainda traz bem visual, né? Os exemplos bem visuais. E é legal você tocar nesse ponto, porque assim, é o core do Lean, né? Que é focar nas pessoas. Então, durante todo o tempo, a gente vê que tem esse valor aí no fundo, né? Eu achei legal o comentário aqui da Andressa, ela falando que precisamos exercer em todos os processos essa questão de priorização para determinar os SLAs. E isso é realmente muito interessante, esse paralelo, porque é exatamente isso. Se eu tenho se eu determino essa priorização e eu tenho um fluxo que é emergencial, o meu SLA com certeza vai ser diferente de um fluxo que não é emergencial. Então, até o acionamento de toda a cadeia ali vai ser diferenciado. Por isso que realmente é importante ter essa segregação, né? Sim, perfeito. Indo para o segundo ponto aqui, né, que eu acho que pega também muito desse primeiro, é a questão da gestão à vista, né? A gente fala muito aqui de gestão à vista. E eu acho que dentro desses 7 passos, né, que o artigo traz para a gente vai ver a gestão à vista e o trabalho padronizado permeando tudo, né? Porque quando a Isso. gente fala lá de casinha Lean, quando a gente fala de pilares base, né? O que eu falei lá no começo da estabilidade básica, é isso, né? É a gente fazer o gerenciamento da rotina, é a gente ter uma gestão à vista dos problemas, né? Para os problemas estarem óbvios para todas as pessoas. E a gente trabalhar de forma padronizada com aquilo que a gente já sabe como a gente precisa fazer, né? A gente falou isso na live passada e eu acho sempre legal bater nesse ponto de que, cara, não é padronizar o caos, né? Tem várias coisas que a gente faz que, cara, é rotina, é padrão. Então a gente padroniza para não ter erro, né? Que é o que ele fala ali de você manter a segurança, a qualidade e a eficiência. Agora, se é uma coisa nova, se é uma coisa que você ainda está descobrindo, beleza. Você vai ter ali aquele processo, né, de adaptação, de descoberta, até você encontrar a melhor prática. E aí a gente vai rodar os ciclos de melhoria, os kaizens ali, né, para a gente poder entender quais são as lições aprendidas, o que funciona e o que não funciona. Mas, cara, grande parte da nossa rotina, independente da empresa onde a gente trabalha, né, seja uma startup ou seja uma empresa mais tradicional, já tem muitas coisas consolidadas, né? Que a gente faz sempre a mesma coisa, que é parte da rotina. Então, por que não padronizar, né? Para a gente garantir a entrega sempre igual daquilo que a gente faz. Então, eu sempre acho que estabilidade básica ela está muito relacionada a esses 3 pontos que eu falei.
que é o gerenciamento da rotina, que é onde a gente vai falar dos problemas e dos indicadores, e é onde a gente vai rodar os ciclos de melhoria contínua. A gestão à vista, né? Porque a gente precisa ver os problemas, a gente falou isso no artigo da semana passada, né? Que se a gente não enxerga, se aqueles problemas não estão ali na nossa cara, né? Alarmando para a gente tende a ignorar. Então, o visual do ser humano ele é muito mais forte, né, do que só a audição, por exemplo. E o trabalho padronizado, porque, cara, se você não tem nada padronizado no trabalho que você faz, tem alguma coisa errada, né? Porque, pô, por mais louca que seja a rotina de uma pessoa, eu chutaria aí que 50% ou mais do que a gente faz sempre igual, assim, é padrão, né? Então, não tem por que a gente não usar essas três ferramentas, essas três formas para criar essa estabilidade básica e a gente conseguir evoluir para outras ferramentas. Eu acho que é aquilo que a gente falou, falta muito isso nas empresas, né? A gente tende a querer chegar já fazendo coisas muito avançadas, né? Já quer chegar com 6 Sigma, já quer chegar com A3, já quer chegar com, né, um mundo ali de ferramentas, sendo que a gente não criou aquela estabilidade básica para conseguir suportar essas outras ferramentas mais robustas. Não, foi legal você trazer isso, porque quando eu estava lendo esses pontos, eu justamente ia falar que não, para mim não tinha como separar. Muito ali ele separou em 2 pontos, gestão visual e procedimentos, mas para mim tá tudo junto. E para ele também tá no artigo, dá para perceber que ele mistura ali entre os itens e é a realidade, eles andam juntos mesmo. E aí o que eu achei bem bacana é que ele ressalta do ponto da gestão visual, né? O que isso gerou ali nos exemplos, né, de benefício. Ele fala de conexão da equipe, de visualizar as mudanças em tempo real. Essa conexão da equipe, ele dá o exemplo de assim, é claro para todo mundo o que cada um está fazendo, então é claro a demanda e até a disponibilidade. Então, assim, se eu vejo que setor X está mais demandado e o meu está mais tranquilo, gerou até essa conexão de equipe de falar, cara, posso te ajudar aí nisso em alguma coisa? Então, gestão visual é muito isso, fazer essa conexão do processo e da equipe em torno do processo, para todo mundo saber o que está acontecendo, né? E a gente fala muito de cores, de sinalização. E aí, quando ele fala de procedimento, ele fala até do procedimento como padronização, como orientação. E a gente pode até pensar também em ter o procedimento como atrelado a um Pokayoke, né? Que é justamente isso de evitar falhas. E quando a gente está falando principalmente de saúde, é uma coisa extremamente relevante. Eu achei super interessante o exemplo que ele dá de ter o kit pronto para casos de intubação. Então, você imagina num caso de intubação, que normalmente é uma coisa muito urgente. Poxa, preciso intubar. Você tem que sair buscando um monte de coisa que você precisa fazer em lugares diferentes, isso vai demorar muito mais. Você já tem um kitzinho pronto, preciso entubar, peguei e já faz tudo que você precisa fazer. E é muito do que a gente fala, o que a gente precisa, o que o operador precisa para executar uma atividade, tem que estar ali no campo de alcance dele, tem que ser fácil, né? Que aí a gente elimina todos aqueles desperdícios de movimentação, de espera, né? E aí, nesse caso, até de falha. Eu achei bem interessante Perfeito. também. E Só aí voltando a aqui, Andressa a falou do Andressa desafio fez de um gestão à vista no comentário, né? Office, né? É isso que eu ia falar. E, cara, tipo, isso é um assunto acho que muito legal, assim, porque eu acho que galera que trabalha com Lean, né, a gente quebrou muito paradigma, assim, na pandemia e continua quebrando com essa situação de home office. Eu, por exemplo, na XP, eu não volto, né? A XP, ela tá com um movimento de XP de qualquer lugar e a partir da pandemia em diante, todos os funcionários trabalham home office. Eles estão entregando os escritórios, vão ficar algumas bases, né, só para apoio ali da galera, mas de fato a galera tá no home office e vai continuar para sempre, né? E isso é bem legal, porque quem trabalha com Lean sempre teve essa coisa da parede, do post-it, de pegar as coisas ali, de estar muito na sala com muita gente e tudo mais.
e toda essa nossa rotina, né, ela meio que caiu por terra, né, com a pandemia. Mas eu acho que foi um momento importante para a gente ver que, cara, dashboard funciona assim quando a gente quer que funcione. Pô, existem milhares de aplicativos, de ferramentas que a gente consegue usar. Eu tenho usado muito o Miro, por exemplo, que é uma ferramenta que eu não conhecia, conheci num treinamento que eu fiz ali durante a pandemia, achei fantástico. E, cara, hoje praticamente toda a gestão da rotina da minha área eu faço através do Miro, todo o controle, as nossas hurdles a gente faz através do Miro. Cara, a gente criou o nosso quadro de gestão à vista ali dentro, a gente atualiza. É óbvio que, pô, a gente teve que desfazer alguns conceitos mentais que a gente tinha, de Gemba, né? Enfim. Mas, cara, quando a gente quer, a gente faz funcionar, a gente faz dar certo. E eu vou te falar, eu não tenho sentido tanta falta de estar no Gemba, de estar ali numa sala reunido para ser efetivo e conseguir fazer alguma coisa. A gente já fez vários mapeamentos de processo, desde que eu entrei na XP, a gente já fez uns 5 mapeamentos de processo diferentes e, tipo, não teve nenhum atraso ou nenhuma perda de qualidade do mapeamento porque a gente não está presente, sabe? Então, eu acho que o ser humano tem essa capacidade de adaptação muito grande e muito rápido. A única coisa que a gente precisa fazer é, de fato, quebrar alguns paradigmas que a gente, principalmente profissional que já trabalhava com isso, né, e vem de indústria aí, tem de que a gente tem que estar ali no meio físico para que a coisa seja boa e de qualidade, né? A minha experiência do lado de cá tem sido a mesma. A gente se reinventou e trouxe a gestão visual para dashboard, para planos de ação, que a gente monitora ali no Teams, faz um Kanban de ações. A gente trouxe o nosso quadro de produtividade também para o digital. Então, nos nossos GDs, a gente vai atualizando ali. E assim, é um desafio. Às vezes a gente abre e fica meio perdido em colocar onde, mas a gente vai fazendo a melhoria contínua, né? O primeiro quadro que a gente trouxe de produtividade não estava funcionando legal, então a gente mudou um pouco os campos daquele quadro para se adaptar. E aí é a melhoria contínua, a gente tem que começar de alguma forma, né? E eu acho que é Não isso. tem jeito. Mas não elimina os nossos Olhando post-its, aqui, porque se eu virar o meu celular aqui, os meus post-its estão aqui. E eu tenho certeza que os da Fê estão ali também. Os meus estão aqui também. Porque eu não vou virar os que estão pendurados, mas o meu tá bem aqui, meu bloquinho de post-it fica aqui do meu lado, porque eu o dia inteiro mexendo com não tem post-it. jeito, né? A gente fica aqui, mas, cara, post-it digital funciona e, cara, não. É quebra de paradigma mesmo, não tem jeito. Voltando aqui para os tópicos do artigo, o que é legal é que é isso que a gente falou, né? O tópico 2, 3 e 4 é exatamente, né? A gestão visual, o trabalho padronizado e o gerenciamento da rotina, né? O 4 ele fala, engaje-se em ciclos de comunicação curtos e estruturados. Nada mais ele está falando, né, do que as dailies, ou as reuniões diárias, ou as reuniões de quadro que a gente fazia. E que, cara, a gente precisa fazer, assim. A gente tem. Eu encontro muito pessoas que falam: a gente se reúne uma vez por semana é suficiente, a gente consegue falar e tudo mais. Mas, cara, se a gente não conversar em time todos os dias para a gente priorizar, para a gente saber exatamente o que a gente precisa entregar, para a gente saber que, cara, quais são os problemas que estão acontecendo, como que a pessoa que enfrentou aquele problema resolveu, para que amanhã, se eu enfrentar, Escalonamento eu de não tenha um problemas. retrabalho, escalonar problema, cadeia de ajuda. Então, tipo, é muito necessário a gente fazer isso. É que as pessoas elas acham que isso é uma perda de tempo porque elas não sabem fazer reunião. Né? As pessoas acham que fazer uma reunião diária é ficar batendo papo ali, trocando ideia, e, pô, passou uma hora e não saiu nada, né? Não é isso, a gente está falando de reunião Por isso que é estruturada. importante ter agenda para essa reunião, né?
Eu acho Perfeito, isso que eu ia interessante, porque falar. aí a gente Tem que ter começa a uma educar agenda, tem que ter uma pauta, tem que ter, né, um guia de assuntos, tem que ser um discutido com tempo. base em dados, tempo, enfim, tudo isso. E aí ele fala Exatamente. aqui, Eu né? acho legal Implemente nesse um tópico sistema 4 que de ele fala, gerenciamento. inclusive, do problema, né? Da cultura Sim, de é isso que eu levantar ia os problemas e falar. tratar os problemas. Que ele fala aqui, né? Implemente um sistema de gerenciamento diário, que é isso que a gente está falando. Crie quadros visuais, que é a gestão à vista que ele falou lá no 2. Encoraje as pessoas a comunicar os problemas e permita uma melhor comunicação. Então é isso, né? Falar dos problemas, o que está acontecendo, aonde está precisando de mais pessoas, aonde está mais carente, qual foi o problema que eu enfrentei hoje que eu posso compartilhar com você para você não enfrentar amanhã ou não ter o retrabalho de procurar uma solução que eu já encontrei. Então, o gerenciamento diário é para isso, né? Ele é para ajudar a gente a diminuir a quantidade de retrabalho que a gente tem na rotina, com as lições aprendidas e o levantamento de problemas. E aí ele fala no 5, né? Exatamente. Construa habilidades rapidamente com um plano de desenvolvimento de pessoas. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que esse é um tópico que normalmente é meio que excluído, assim, né? A galera não gosta muito de falar, não valoriza muito isso. Eu penso a mesma coisa, até porque é muito difícil a gente ter o básico, que é a matriz de habilidades mapeada, né? Acho que a gente meio que começa dali. A gente hoje, normalmente é difícil você ter na sua equipe tudo isso mapeado para saber o aonde você está e o aonde você quer chegar, né? E aí eu acho que isso é o básico justamente para o ponto mais interessante que eu acho que ele fala nesse tópico 5, que é traga o conhecimento certo para os profissionais. E aí ele diz, não mais nem menos. Nem todo mundo precisa saber tudo de uma vez para evitar excesso de informações e tornar claro qual é o foco para as pessoas. Ao mesmo tempo, transparência é chave e todos devem saber o que está acontecendo na organização. Então, isso para mim é muito claro que assim, a importância do mapeamento, de você ter a matriz de habilidades, de você ter essas pessoas com os conhecimentos mapeados e você ter claro qual é o objetivo para cada uma dessas pessoas, para poder saber aonde vai chegar e quais os treinamentos necessários e relevantes ali, né? Então, acho que isso a gente vive muito. É difícil ter isso mapeado hoje. Não é uma coisa que está muito no sangue. E para a gente treinar, quando a gente fala de treinar novos membros de equipe, a gente precisa de ter o padrão. E aí a gente volta lá naquele ponto. Se a gente não tem o padrão básico, a gente vai treinar a galera em quê? Então, normalmente é o que acontece. E aí vira esse ciclo vicioso, meio louco, que é assim, se você não tem o padrão básico, você não treina. E aí essa pessoa que entra, ela vai executar da forma como ela conseguir absorver. E aí você está aumentando a variação do teu processo, né? Eu não sei o que você Não, é pensa sobre, perfeito. mas para mim é mais ou menos isso. Não, é perfeito, né? É um ciclo vicioso que você cria na empresa, né? Porque você não padroniza, você não cria padrão, consequentemente, você tem dificuldade de treinar as pessoas. O aprendizado daquela pessoa nova vai depender muito da pessoa que está passando para ela e não de um padrão que todo mundo segue. E o que aquela pessoa pode estar ensinando pode estar certo ou errado, né? Então, eu acho que é aquilo que a gente falou lá no começo. Eu acho que esses três itens, né? O item 2, o item 3 e o item 4, eles se correlacionam com todos os outros. Tanto que ele fala aqui, né, cara? Planeja como você traz a bordo e treina novos membros. Então, porra, para você planejar as pessoas que você vai trazer e como que você vai treinar, você tem que ter padrão, não adianta, né? Porque senão, cara, você vai treinar em quê, né? Você vai treinar no que você acha que é o certo de se fazer e não no que de fato precisa ser feito. Aí ele fala, aumente os padrões visuais, cara, é a gestão à vista. Então, se você tem padrão e você coloca isso visualmente disponível para as pessoas, é muito mais fácil delas absorverem o conhecimento. Traga o conhecimento certo para os profissionais, né? Que foi o que você falou. E o último ponto que ele fala aqui tire um tempo para capturar as lições aprendidas, que está totalmente ligado
com o gerenciamento diário, né? Se você não tem uma conversa entre o time, principalmente hoje nesse home office que a gente vive, pô, se a gente não fala com a galera, cara, você não tem nenhum contato, você não sabe o que as pessoas estão fazendo, você não aprende com o erro do outro, né? Porque quando a gente está ali no escritório, no corpo a corpo, você tá ali trabalhando, fazendo o seu, mas você tá atento no que o cara do lado tá falando, né? Um problema que aconteceu e tudo mais. E no home office, você não tem esse corpo a corpo, cara. Eu acho que se tornou ainda muito, muito, muito mais importante do que no presencial, você ter um gerenciamento da rotina muito bem feito. Senão, cara, você vai perder produtividade, você vai perder eficiência, você não vai conseguir entregar com a mesma qualidade que você entregava antes. E o último ponto que ele fala aqui é o reconhecimento, né? Que, cara, é muito importante você reconhecer as pequenas melhorias que você faz todos os dias. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, não, melhoria para ser reconhecida tem que ser grandes melhorias, ficar reconhecendo coisa que é a obrigação do cara, né? Que a gente escuta muito isso, que é a obrigação do cara, não é legal. E eu discordo, eu acho que a gente tem que comemorar. Se foi uma melhoria que, pô, realmente trouxe um resultado efetivo, não uma melhoria, né, para constar, como a gente vê muito por aí também, pô, tem que ser comemorado sim, né, cara? Se melhorou, nem que seja, porra, 10 segundos, 1 minuto, né, do dia de alguém, precisa de fato ser comemorado, né? Então, eu acho que tem que ter esse reconhecimento sim. E aí, no 6, né, E ele é o fala tal de do revisão de feedback, né? prioridade. Perfeito. Só avançando aí que o nosso tempo está acabando. Ele fala da revisão de prioridades para garantir a capacidade, que eu acho que está muito ligado com o que a Andressa falou também aí, né? Da gente priorizar, para a gente entender quais são os nossos lead times, os SLAs que a gente precisa cumprir, para que a gente consiga garantir a capacidade de atendimento, né? Nesse caso aqui, ele está falando de atendimento Posso do fazer um paciente. paralelo? Claro. É um paralelo que a gente faz muito com as empresas de assim, você tem a tua capacidade instalada, mas você tem um plano B, você tem fornecedores que você pode acionar, você pode terceirizar uma parte. Então, se você tem um pico de demanda, você já tem esse plano de acionar fornecedores. E é muito do que a gente fala também, por exemplo, de setup externo, né? Então, eu vi muito isso de assim, de fazer, quando você deu o exemplo de fazer o teste fora do hospital, fazer o teste em casa, é como se eu estivesse fazendo um setup externo. Eu estou trazendo aquilo para fora do meu processo para já chegar pronto lá. Então, Sim. é bem isso o que a gente faz e o que a gente fala o tempo inteiro ali de revisar realmente as prioridades, né? Não, perfeito. E eu lembrei de uma outra coisa que ele fala o tempo todo ali nos exemplos, foi que diversas dessas ações, né, indiretamente impactaram também, por exemplo, quantidade de APIs utilizadas, né, que é um problema muito grande que teve na pandemia da gente ter dificuldade de encontrar EPI, né? Então, diversas ações que foram feitas, cara, nivelando o fluxo, colocando gestão visual, fazendo as lições aprendidas, fazendo os ciclos de melhoria necessários, treinando as pessoas da forma correta, fez com que diminuísse muito o uso e o desperdício dos EPIs, né? E aí ele dá vários exemplos. Um exemplo que eu achei muito legal aqui, que me marcou, que foi a questão das pessoas que precisavam entrar e sair da sala, e para isso elas precisavam se paramentar todas, só para poder verificar as bombas, né, que ficavam lá. E aí apitava e o cara, né, o enfermeiro, o médico, enfim, tinha que ir dentro da sala para poder verificar. E aí, com isso, eles gastavam muitos EPIs, porque chegava lá, às vezes não era nada demais e a bomba apitou. Então, eles tiveram a solução de tirar as bombas da sala e colocar para o lado de fora, numa área isolada, onde o enfermeiro, o médico, enfim, não precisasse se paramentar todo para poder verificar porque a bomba estava apitando, né? Então, o simples fato de pôr uma ideia que é simples, né, fez com que diminuísse muito ali a utilização e o desperdício dos EPIs. Então, acho que é isso, né? O Lean é simples. E talvez isso não tivesse sido alcançado se a galera não tivesse se reunindo, se não tivesse falando desse problema todos os dias, né? Porque era uma coisa que provavelmente incomodava, é uma coisa que gasta tempo, o cara tem que botar o EPI, entrar,
vê, depois sai, tira o EPI. Então, além provavelmente começou com um gasto de tempo muito grande e que, consequentemente, impactou a utilização desses EPIs. Então, o Lean ele tem muito disso, né? A gente atira numa coisa e acerta várias outras também, né? Perfeito. Eu acho que pra gente encerrar, esse artigo foi muito legal, assim, que eu amei quando eu estava dando as opções para as votações. Eu falei claramente várias vezes que eu adorei esse artigo, justamente por isso. Porque ele traz vários conceitos do Lean para uma forma simples, rápida, para garantir estabilidade básica. E ele mostra resultados. Ele mostra os resultados, as aplicações, ele coloca evidências ali. Então, assim, funciona. É como se ele estivesse dizendo assim, cara, a gente pegou o simples e, assim, isso aqui funciona. A gente viu esses resultados. E é isso que a gente tenta bater na tecla todos os dias, né? Então, eu achei sensacional esse artigo. Não, eu também gostei muito, assim, como eu falei lá no começo, né? Ele me fez parar um pouco para refletir que quando a gente vai trabalhar numa empresa, quando a gente começa a planejar, né, uma área de melhoria contínua ou uma iniciativa de Lean, enfim, o que quer que seja, a gente tem a tendência natural a querer complicar, né? E muitas vezes pode ser simples, pode ser mais fácil, pode ser mais rápido e mais efetivo. E o artigo com esses 7 passos, para mim, ele traz exatamente isso, de que, cara, no meio do caos, aonde não tinha tempo, aonde não tinha dinheiro para gastar, o recurso era limitadíssimo, né? Porque o Lean é isso, tanto que ele surgiu na Toyota num pós-guerra, onde os recursos eram limitados. E ele falou, cara, não vamos complicar, vamos ser simples. O que a gente precisa para entregar efetividade, qualidade e segurança para todo mundo? E eu acho que esses 7 passos foram, assim, fantásticos, porque pegou todo um conceito, né, completo, robusto e que muita gente tem dificuldade de entender. E, cara, ele falou, cara, são 7 passos. Faz isso aqui que você vai sair lá do outro lado com muito mais produtividade, muito mais eficiência e muito mais resultado do que você tem hoje. É claro que depois a gente avança, a gente evolui, a gente traz mais robustez, a gente fala de ferramentas mais robustas, a gente fala de, porra, estatística, zero defeito, e aí a gente vai subindo a régua, mas não tem por que começar, né, complexo. A gente pode começar fácil, simples e rápido, né? Como a gente vê aí no artigo, que a gente estava no meio de uma pandemia, não tinha tempo a perder. E foi efetivo, trouxe resultado e, pô, muitos hospitais conseguiram sair do outro lado justamente por conta dessas iniciativas. Então, eu também curti muito, porque como profissional me fez refletir que a gente não precisa começar complicado. Mesma coisa aqui. Então, pessoal, Boa. obrigada. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Como sempre, a gente mantém as nossas caixinhas de pergunta aí nos nossos stories e aí a gente vai trocando mais ideia. Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal. Amanhã Obrigada, a gente sobe no Lu. YouTube. Quero E aí agradecer fica a lá. Andressa, que participou ativamente da nossa live hoje. Verdade. Muito obrigada, Obrigada, Andressa, por Andressa. ter participado com a gente. Deu aí vários insights legais pra gente. E depois vamos marcar de bater um papo aí, que você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigada, galera. Boa noite. Beijo, Lu. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.